E aí, simbora para mais uma aula? Vamos lá. Nessa aula eu quero dar continuidade àquele conceito que a gente pegou, né, aí na última aula, sobre os tipos de dados. E como aquela aula foi um pouco mais teórica, né, eu quero trazer, foi mais teórica, nem um pouco, né, foi bem teórica. Eu quero trazer um pouco mais de prática do que seriam aqueles tipos de dados aqui dentro do N8N. E aí eu vou começar nesse processo, ter que abrir alguns nós que talvez você não conheça, não entenda qual que é a função de cada nó desse aí. Mas não se preocupa, tenta focar no que realmente importa, que é os tipos de dados. Eu também vou abordar aqui um ponto que seria as expressões, que é como a gente consegue capturar dados de um nó em outro nó, né? Fazer envios de dados, fazer essa recuperação de dados que estavam em um nó para ser utilizado. E no próximo módulo a gente vai entrar mais na interface, né? Vai conhecer mais cada nó. Então não se preocupe em focar na funcionalidade do nó. Tenta entender mais a questão do que realmente é o tipo de dado, do que realmente, como é que eu realmente consigo trabalhar com esses dados. Isso vai ser o mais importante. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, né, o N2N. O que é que a gente vai fazer? Eu vou começar com o nó trigger normal aqui, teste. Eu vou colocar aqui, para exemplificar tudo isso, um nó de code. Esse nó de code, ele é um nó que eu consigo executar códigos de programação, que aqui no caso o N8N aceita tanto JavaScript como Python. Eu vou usar aqui um código JavaScript. O que é que eu vou fazer? Eu quero enviar, quero retornar, né, esse nó, quero que quando ele seja executado, ele me retorne um objeto. Um objeto com dados de empresa. Eu quero colocar aqui dados de empresa. Beleza? Vamos lá. Eu vou dar aqui um return, vou criar o meu índice, assim como a gente viu na aula anterior, né? O objeto, isso é o que eu estou fazendo, estou criando um objeto. Então, deixa eu só colocar aqui, company name, seria o nome da empresa. Ficamos aqui a Apple. Eu vou colocar aqui, sei lá, país. Pronto. Que mais eu posso colocar? Hum, colocar uma. Não, eu vou colocar um array aqui, mas eu vou mostrar o array depois. Eu vou fechar com dois outros parâmetros, que aí eu vou trabalhar com número e float. Desculpa, número e booleano. Então, tentar botar aqui um age, para dizer, tipo, tempo de vida da empresa. Não faço ideia de quantos anos a Apple tem. Sei lá, chutar aqui uns 35. Deve ter bem mais que isso, mas vamos lá. É, E o próximo aqui seria Active. Tipo, ela é uma empresa ativa na minha aplicação? True, verdadeiro. Então, assim, não se preocupa muito com o que tem aqui em cada informação, né? Tipo, eu estou trazendo mais como para exemplificar os tipos de dados. No final das contas, eu não vou trabalhar com esses dados para tentar trazer uma explicação do porquê eu estou colocando eles aqui em termos de funcionalidade. Tipo, estou colocando o Active aqui. Eu vou fazer alguma consulta, alguma validação para ver se essa empresa está ativa para poder fazer algo em cima. Não. É mais para que a gente entenda os tipos de dados, mas todo o fluxo aí depois a gente vai ver no módulo mais de construção, de workflows, de automações, que a gente trabalha com essas informações mais a fundo, né? Mas vamos lá. O que é que isso faz? Quando eu executo esse fluxo, ele vai me retornar o valor do que eu tenho aqui nesse meu nó de code, né? Então, ele vai me retornar todos os valores que eu tenho aqui em JSON. JSON, um objeto. Aqui ele vai me trazer eu tenho três tipos de visualização, né? Tem uma tabela, tem o JSON puro, que é o que realmente meu objeto é um JSON, né? Então até facilita aqui. E eu tenho um esquema.
O esquema nada mais é do que, tipo, ele vai dar essa visualização, né, com o índice e o valor desse índice. Só que no começo ele também traz o tipo de dado que ele tem. Então aqui no company name, Apple é um tipo string, tipo A. O country, o S. Se passar o mouse aqui em cima também ele fala string. O age é do tipo number, aqui com o jogo da velha, né? O active vai dar aqui, ó, boolean, true. Então assim, isso é a forma que a gente vai conseguir ver esses dados, né? Então, a partir daqui, o que é que eu posso fazer para trabalhar com esses dados? Quais são os cuidados que eu tenho que ter quando eu for trabalhar com ele? Um nó muito usado no 8N é o nó de set, ou então o add fields. E o que é que esse nó faz? Esse nó aqui é muito usado para construir variáveis, seja elas dinâmicas ou seja ela constante. Então, eu posso ter um valor fixo nessa minha variável, como posso ter um valor que tá se alterando, né? Tá tendo valores diferentes a cada execução que ali passa. Então, o nó set é muito usado para isso, para que a gente possa ter esse tipo de fluxo, principalmente com valores mais constantes. É muito usado para, logo no começo da aplicação, criar meio que variáveis de ambiente, né? Variáveis constantes que elas vão ser usadas em todo o fluxo ali que a gente for construir. Então, como eu já comecei a dar essa introdução de variáveis, né, dinâmicas e as constantes, eu vou exemplificar o que, é que seria cada uma delas. Trabalhando com constantes, seria meio que assim. É, eu quero ter aqui, sei lá, estou fazendo integração com, com o Meta. Então, para fazer integração com o Meta, eu tenho que ter uma credencial. Essa credencial ela não muda, ela é única. Então, assim, a depender, né? Estou exemplificando que a credencial do Meta ela tem que estar sendo alterada. Mas, tipo, para exemplificar, eu tenho que ter uma credencial em algum sistema e essa credencial é fixa, ela não muda. Então, eu posso ter aqui uma credential e ela é um valor fixo e ela é um string. Então, eu posso ter aqui meus valores, ela vai ser um string. Quando eu executar isso, ele vai me retornar aqui, né? Esse meu nó set, ele vai me retornar a credential. E ela é um string. Tá até aqui, ó. Tipo string, não é isso? Então, assim, o que é que a gente tem mais além de string? A gente vai ter number, boolean, array e object, que é o que a gente abordou na aula anterior. E aí eu vou começar a trabalhar com vocês agora essa ideia de tipos de dados, já trabalhando também com as expressões, para que a gente consiga entender realmente o que, é que são as expressões aqui dentro, né? Então, eu vou adicionar aqui um outro valor, e nesse valor, por exemplo, eu quero pegar o company name. Eu quero fazer com que nesse valor aqui eu consiga armazenar essa instrução. Então, assim, para mim fazer isso, eu preciso começar a trabalhar com expressões. E se eu digitar aqui, eu vou ficar um valor constante. Não dá certo. O que é que eu preciso fazer? Aqui no input, né, onde a gente escreve, ele sempre vai ter essas duas opções. Fixa, que seria o valor constante, e o expression, que a gente pode trabalhar com mudanças, né, mudando aqui esses valores, buscando de algum nó anterior. E é isso que eu vou fazer. Eu quero pegar o nome da Apple, que está aqui, né, e quero trazer para cá. De forma que, caso eu altere o valor aqui dentro, ele vai ser alterado aqui também, sem que eu precise mexer nesse parâmetro, né? Então vamos lá, eu vou jogar aqui para Expression. Quando eu faço isso, na verdade eu nem preciso mudar para fazer o que eu vou mostrar, né? Eu poderia deixar em Fixed e só clicar e arrastar. Ele já vai atribuir o valor Apple para o company name. Então se eu atualizar aqui, ó, company name Apple. Se eu vier aqui no meu code e colocar Microsoft, eu rodar aqui o teste novo, automaticamente aqui meu company name já muda.
Então, isso que é, né? O valor dinâmico. Ele vai estar mudando de acordo com a origem dele lá. Então, a partir daqui, entendendo esse conceito, né, de valor constante, valor dinâmico, valor variável, é, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode trabalhar com essas expressões, porque ela tem alguns cuidados que a gente tem que ter quando estiver trabalhando com ela. O que é que acontece? Eu estou conseguindo pegar aqui, por exemplo, a minha chamada, né? É JSON.CompanyName. E como é que funciona isso? Eu vou até apagar aqui para que eu possa explicar para você como realmente é cada opção dessa aí, né? E eu vou clicar nessa setinha aqui embaixo. Está marcado o Expression e eu vou clicar nessa setinha. Ele vai me abrir aqui um editor de expressão, né? E o que é que eu preciso fazer para começar uma expressão? Eu tenho que sempre colocar duas chaves. Quando eu faço isso, automaticamente ele já vai dar aqui algumas sugestões do que eu posso trabalhar. Tem os meus nós anteriores, que ele vai mostrar aqui, e tem algumas outras funções. Essas outras funções eu vou estar mostrando na próxima aula como é que a gente pode fazer junção, né, das nossas expressões com funções. Mas no momento, vamos seguir nesse exemplo mais simples. Para mim conseguir pegar um valor de um nó que está diretamente ligado ao meu, por exemplo, eu tô atualmente trabalhando nesse nó Edfield. E o nó que está diretamente ligado a ele é o nó code. Então, caso eu queira pegar um valor que está diretamente ligado ao meu nó anterior, eu simplesmente venho, coloco aqui um cifrão, JSON, ele até ajuda aqui nele a complementar. E a partir desse momento, eu já estou conseguindo ver aqui ó, o resultado que ele vai me dar só com essa expressão. Então, só com essa expressão, eu estaria retornando um objeto no formato de string. Então, se eu executar aqui, por exemplo, ó, o meu company name, ele está pegando todos os dados que eu tenho ali no meu nó code, porém, ele está retornando aqui em string. Isso, tipo assim, não é objetivo, né? A gente até pode trabalhar dessa forma em alguns momentos em específico, mas o nosso objetivo aqui é pegar o nome da empresa, né? Microsoft. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Eu posso ou voltar aqui para tentar identificar, fica de uma forma maior, né? Fica mais fácil de visualizar. Também eu posso começar a arrastar valores aqui. Como eu também posso só começar a digitar aqui, que ele também vai dar aqui, ó, a visualização de como é que fica, né? Igual tem no outro layout. Eu vou continuar aqui por ser algo mais simples, não está tão grande. E eu vou dar uma sequência com um ponto. Sempre que eu boto um ponto, eu sigo uma cadeia de ações, né? Para ser executadas. E nesse momento, o que é que eu quero pegar? Eu quero pegar um field, que no caso, field é um valor do JSON, né? Que eu tenho aqui em específico. E aí eu vou pegar o company name. Fazendo isso, ele já me mostra aqui, ó, isso é da Microsoft. Se eu executar, Microsoft retornou um string. O cuidado que eu tenho que ter, agora seguindo nessa ideia de tratamento de dados, né, tipos de dados, é que, por exemplo, eu quero pegar o age. E aí, para ficar mais fácil, eu vou só arrastar. Vou jogar aqui o age. E eu executo. Quando eu executo, qual que é o problema que a gente tem em não ter cuidado com o tipo de dados? O meu age, ele é do tipo inteiro. Ele é um tipo number. E ele veio como tipo number, né? Quando eu coloquei aqui, eu converti ele para string, porque eu não alterei o meu valor aqui dentro. E o que é que acontece? Com dados que a gente precise trabalhar com cálculos, que a gente precise fazer validações, por exemplo, eu quero validar se algo é verdadeiro ou falso, se eu quero trabalhar com números, com cálculos, eu tenho que estar realmente com o formato correto, assim como objeto e assim como array. Se eu coloco string, se eu altero realmente o tipo de dado daquele valor, eu posso ter problemas mais na frente para conseguir trabalhar com esses dados. Então, o cuidado sempre se eu tenho um número que é número, trabalhe com número, se é texto com texto, se é array com array. A não ser que em algum momento específico você precise trabalhar com isso diferente. Mas no geral, o padrão, né, é seguir realmente o que é o tipo do texto. Então, nesse caso, eu vou botar ele aqui como number, porque eu quero que ele seja número. Quando eu executar aqui,
ele vai me retornar aqui number, que é o meu age. Beleza? E o próximo, que seria o active aqui, né? Eu vou até repetir para ficar mais fácil de entender. Isso aqui eu também poderia alterar para botar status. Isso aqui não vai ter influência em nada para mim conseguir pegar o dado. Porém, você não vai mais nos próximos fluxos, né? Que você queira observar. Se for pegar desse node field, você não vai pegar por active, vai ser por status. Só para deixar isso adendo. Mas vamos lá, eu vou puxar aqui active. E aí, mais uma vez, se eu executar com string, o meu status vai ficar com string. E aí eu não consigo fazer uma validação com no if, por exemplo. O meu status é verdadeiro ou falso? Então, aqui nesse caso vai dar sempre falso, porque ele nunca vai dar true, né? Quando eu tenho um string e faço uma validação de true ou falso, sempre vai dar falso. Então aqui, ó, vou botar como boolean, teste, e já tenho aqui o resultado como booleano, e aqui eu consigo fazer validação com o no if, por exemplo, e ele iria passar no true. Se eu botasse falso, iria passar no falso. Essa é a ideia que eu quero trazer a respeito de tipos de dados e de expressões. Porém, eu quero me aprofundar um pouco mais na questão de expressões, porque as expressões elas têm algumas configurações, né? Alguns processos que a gente pode fazer para declarar elas. Então, assim, dessa forma que está aqui, eu estou pegando diretamente o valor do meu nó anterior, como eu falei antes, né? Porém, se eu chegar aqui, por exemplo, eu vou colocar um, um nó aqui, e data aqui, eu quero pegar aqui ele quer que ele gere para mim, né? Esse nó, ele vai gerar para mim dados aleatórios de um usuário. Então ele gerou aqui para mim, ó, uma pessoa, o Jair, como é que fala isso? Com ID, o name, o e-mail, algumas notas, country e o dia que foi criado. Então, como é que isso funciona? Se eu voltar aqui para o meu nó do Edfield, o meu code ele já não é mais o meu nó raiz. O meu nó raiz agora está nesse custom data, né? Então o que é que acontece? Eu não consigo mais usar o JSON. Tá vendo que fica até vermelhinho aqui, dizendo que tipo ele não conseguiu encontrar, não tem informação. E aí o que é que acontece? Para mim chegar e conseguir pegar esses valores aqui novamente, eu tenho que começar a trabalhar com expressão diferente. Então, eu poderia mais uma vez só voltar aqui no code, clicar e arrastar? Poderia. Ele já vai me dar certo aqui, ó. Já vai me dar aqui o valor certinho. Microsoft. Microsoft. Se eu executar, vai dar null nos outros porque realmente está vermelho. Mas aqui no Company, pingou. Então, assim, é bacana ter essa função, né, de clicar, arrastar e colocar, mas o que eu quero forçar vocês a fazer é tentar realmente digitar. Por quê? Teve alguma versão aí específica, ano passado, se não me engano, que quando a gente clicava e arrastava, ele não estava funcionando. Então, assim, no início, é sempre bom a gente entender como é que realmente funciona essa estrutura. Por quê? A gente pode acontecer de algum bug, acontecer algum bug na plataforma, né? E ele, quando a gente arrasta para cá, ele não vem certo, e a gente tem que saber identificar. Por mais que a gente tenha o costume de clicar, arrastar, a gente tem que identificar se realmente aquilo está certo. E se estiver errado, a gente tem que saber corrigir. Então, assim, o que é que ele está fazendo aqui agora, né? Eu vou até abrir o editor aqui para a gente fazer uma comparação. Esse aqui é uma expressão que eu estou pegando de um nó anterior ao meu nó raiz. E aquele outro nó que a gente estava vendo, né? Por exemplo, esse aqui, com o JSON, ponto, por exemplo, name, que eu vou estar pegando do meu nó raiz, né? Eu tenho aqui o JSON, vírgula da meu nó raiz, name, que ele vai pegar esse valor aqui, ó. Tá tirando aqui. Gigasp. E qual que é a diferença nessas duas expressões? A diferença é que, no lugar de eu usar na minha expressão do code diretamente o JSON, eu mostro o valor que eu quero pegar, de onde eu quero buscar esse valor, né? No caso aqui, code. Eu tenho que entrar no item, então esse valor item sempre tem que ter, e eu tenho que ir no JSON, e aí eu pego o valor que eu quero. Por exemplo, eu vou abrir aqui
outra expressão. E aí eu quero ir lá no meu nó. Ele faz, assim que eu digito aqui, se eu colocar o parênteses, ele já vai dar as opções que eu tenho aqui de nós, né? Que eu tenho acesso. Tem o primeiro lá, que é o de clique, code, e esse raiz, que é o data história. Então eu posso ou clicar nele, que já pega, ou também eu digito. Bom, clique code. Pronto. E aqui, ele já vai me retornar um objeto. Ele não vai me dar nada, né? Para mim conseguir algo, eu tenho que acessar o item. E aqui eu dou um ponto, sigo aquela ideia de a cada ponto, né? Eu entro em um nível. Então aqui, item, eu já consigo acessar o meu item aqui em específico. Porém, ainda não me retorna nada. Se eu vir no JSON, ponto JSON, ele ainda nada. Tá me retornando um objeto aqui, né? E aí, se eu entro, por exemplo, eu quero pegar agora o country. Ele já vai me retornar o país. Entende? É, então tem que ver sempre esse cuidado. A gente saber como criar essas expressões. Outras formas que tem de ser feito isso também, variações, por exemplo, seria uma variação dessa expressão. Em vez de colocar a expressão dessa forma, eu poderia criar a expressão desse jeito aqui, ó. Eu coloquei esse símbolo aqui, escape, só para fazer uma separação. Ele não é necessário. Só para que eu consiga mostrar as duas opções as duas formas de conseguir puxar esse valor, né? Então, a primeira forma seria esse padrão que a gente já viu, e a segunda forma seria trabalhando com o JSON, né? E ao invés de colocar um ponto e no valor, eu poderia colocar um colchetes, botar uma vírgula, por exemplo, name, outra, uma vírgula, desculpa, um, uma aspas, e aí aspas simples no caso, ou aspas duplas também tanto faz, que não vai mudar nada, e ele vai me retornar aqui o valor. Então, essa seria uma variação, né, dessa aqui. Uma variação também dessa expressão que pode ser feita seria essa aqui. Eu poderia acessar aqui um node. Na verdade, seria assim. Node. Node. E aí eu escrevo o node que eu quero acessar. Por exemplo, eu quero acessar o node. E aí eu quero vir no JSON, por exemplo. E eu quero pegar o page. Tenho falta aqui o fechamento das chaves. Então, essa seria uma outra variação. No caso aqui, só para ficar igual, botar country. Então, essa é uma variação também que se pode ser trabalhado dentro do N8N. Então, assim, é bacana ter essa visão justamente por quê? Porque eu trouxe essas variações, né? Porque vocês também vão ver elas a depender do padrão de projeto que vocês atuam. Porque, assim, agora, nenhum parâmetro que eu criei, ele, digamos, eles estão com acentos, eles estão com símbolos, com espaço, então tudo funcionou bem. Agora, por exemplo, se eu chego aqui e coloco, em vez de company underline name, eu coloco company name, eu não conseguiria, eu vou até executar, para vocês verem, eu não consigo mais pegar, deixa eu até abrir aqui, fica mais fácil, eu não consigo mais pegar usando, por exemplo, company, eu arroba pagar underline, daí vou dar um espaço. Ele não funciona, vai dar erro. Por quê? Quando eu tenho um acento, quando eu tenho um escape, né, seja qualquer que for, eu não consigo acessar com ponto. Eu teria que, no JSON, abrir colchetes
E aí sim eu conseguiria escrever, né, as aspas simples ou duplas, e escrever, aqui eu poderia escrever com espaço, ou com acento, com o que seja, e aí ele retornaria. Então, é esse cuidado, né? A questão de boas práticas também. Eu vou ter uma aula, a última aula desse módulo específico, vai ser falando sobre boas práticas, de como realmente construir esses, essas expressões. Então, algo mais que eu quero passar para vocês, para encerrar, é como trabalhar com objeto e com array. Eu vou só apagar esses dados aqui, para ficar algo mais limpo. E aí, o que é que acontece? Para mim trabalhar com array, vai seguir o mesmo processo. Por exemplo, eu posso ter aqui um user e eu vou dizer que ele é do tipo array. Para mim construir esse array, eu vou precisar, eu posso, da mesma forma que eu tenho essa setinha para abrir, né, o input aqui na expressão, também consigo no fixed. Então aqui, ó, eu quero criar um array constante, né? Não vai ser nenhum array variável, né? Eu não estou pegando de nenhum outro local, estou criando ele aqui agora. E eu vou voltar com aquela ideia da lista de compras que a gente fez na aula anterior. Então, abro colchetes para dizer que é um array, aspas, e aí feijão, vírgula, já foi um índice, né? Aí eu abro outra aspas, arroz, aspas simples, e aqui, carrão. E eu fecho colchetes. O que é que isso vai fazer? Quando eu executar esse nó, né, esse set, ele vai me retornar aqui, ó, um array. Ele já vai até mostrar aqui, ó. Tá vendo? Array e user. Eu tenho um array com o nome user. E dentro desse array, eu tenho 3 índices que são string. E aí, no array, eu tenho formas de conseguir acessar os índices, né? Com o objeto que a gente estava fazendo, a gente, por exemplo, pegava o parâmetro, né, que a gente queria e já retornava o valor que eu queria buscar. Porém, se eu quiser pegar algum valor em específico de um array, eu tenho que fazer um processo diferente. Eu vou criar um outro nó aqui, certo? Só para eu mostrar como é que seria isso. Então, eu vou ter aqui, né, no meu nó anterior, o meu nó de set, aquele um array, e eu vou criar aqui que eu quero pegar, por exemplo, sei lá, principal. Principal item que eu não posso esquecer nessa lista de compra. E aí eu posso retornar um string, eu posso voltar a retornar um array, mas nesse caso específico, como vai ser só o nome, eu vou deixar string, já que eu não vou trabalhar com ele depois. E aí eu posso tentar arrastar para cá, para vocês verem como é que seria o fluxo. Ó. Ele vai pegar lá o JSON e user, e ele vai colocar um índice 1. O que é que esse índice faz? Ele está pegando em específico o arroz. Se eu executar aqui, ó, só vai retornar o arroz. Porém, se eu deixo só user, ele também funciona. Vai me retornar aqui um array, só que retorna string, né? Então, tem que ter esse cuidado caso você queira fazer isso. Se fosse trabalhar com array, tem que botar array aqui, aí ele voltaria a ser um array. Mas como a ideia não é essa, vou voltar aqui para string. E aí, no meu user, para mim conseguir acessar os índices dele, eu vou ter que identificar o tipo. Então, por exemplo, ele sempre começa com índice 0. A gente tem 3 índices aqui, né? Mas tipo, dá o valor 2 aqui na cara. Porque o primeiro sempre é 0, então sempre começa a contagem do 0. E aí eu coloco o valor que eu quero acessar. Eu quero acessar o 0. Eu torno feijão. Algo também que se pode fazer é ter mais índice dentro de índices, né? Fazer uma concatenação aí. E o que é que seria isso? Eu poderia ter um feijão e aí ter um tipo, por exemplo, type, black ou, sei lá, um tipo do feijão, mulatinho, preto. E aí, quando eu fosse acessar esse valor, por exemplo, eu tenho um feijão que é 0 e eu quero pegar, sei lá, o mulatinho, que aí ele é o 2 essa construção.
Então ele traria aqui o resultado. Não trouxe nada porque a gente não construiu nessa estrutura, mas só para explicar como é que seria o processo de pegar esses dados, né? E aqui, infinito. Quanto mais valores tiver dentro de um índice de um array, né? Quanto mais grande for, eu vou seguir aqui essa lógica. Pegar o primeiro índice, que é o zero. Se tiver índice dentro dele, eu vou seguir nesse processo de índice. Pronto, do array é isso que a gente tem disso para se entender, né? E a questão do... Eu vou até apagar isso aqui, porque eu não vou mais usar como exemplo. E aí a gente finaliza com a questão do objeto. E como é que seria, né, o objeto? O objeto, para mim trabalhar com ele, eu posso fazer igual eu fiz aqui com um array, só para exemplificar. Por exemplo, eu vou ter aqui um object. Mais uma vez, esse nome aqui tanto faz, você que escolhe. Vou colocar o tipo objeto e eu vou escrever aqui como fixo, né? O valor dele. Eu estou criando aqui um objeto, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um name, os pontos, Everton Lucas, posso ter aqui um age, os pontos. Eu vou terminar aqui. E aí, executando, eu tenho meu objeto. Já mostra aqui, ó, que o meu índice, né, o object, foi o que eu coloquei aqui. Ele é um objeto. E aí eu tenho um string, um name, tenho o age, um number. Então, assim, essa também é uma forma de trabalhar com objetos, né? Você pode criar um objeto aqui dentro. Você pode replicar um objeto, né? Botar aqui uma expressão. E eu posso pegar, por exemplo, só o JSON, que aqui ele vai me retornar o objeto como um todo, né? Então, ele já me retornou aqui construído aqui o objeto. Você pode ver aqui, ó. Esquema, o objeto, continua o objeto. E aí eu vou ter todos os valores. Isso daquele meu nó que eu criei um usuário, né? Aleatório. Então, assim, essa é a ideia, né? Em termos de tipos de dados, o que a gente pode trabalhar com esses dados. Talvez tenha ficado um pouco complexo para entender o que é cada coisa. Como a gente também não construiu nada, né, em cima disso, talvez também você não tenha conseguido absorver bem essas informações. Mas é importante ter esse primeiro contato, porque a partir do próximo módulo que a gente começar a entender mais, né, com o que é cada nó, criar ali algumas pequenas automações, a gente vai ter que ter esse entendimento do que é cada coisa. A gente vai ver muito dado ali com o formato de object, né, no JSON que a gente vai estar trabalhando. Então é importante saber realmente o que é cada tipo de informação que a gente tem ali dentro. Então, assim, fica esse adendo, não se preocupa, caso você não tenha entendido, continua seguindo as aulas, acho que não vai precisar rever. No processo que você for caminhando nas outras aulas, você vai conseguir absorver mais aí sim você volta para cá para conseguir pegar dar mais informações. Se você ficar só revendo essa aula, talvez você não absorva o que deveria. Então, o ideal é você começar a praticar no próximo módulo e aí sim, depois que finalizar o próximo módulo, voltar para cá, que eu acho que você vai conseguir absorver muito mais, pegar muito mais insights do que você teve agora. Então é isso. Muito obrigado pela tua paciência. E aí, vamos lá para a próxima aula. Valeu!